Meus prezados e queridos irmãos, nesse momento eu quero cumprimentar todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu dou graças a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede de poder voltar a comunicar com cada um dos meus amados e queridos irmãos para poder postar o comentário de mais uma das nossas lições da CPAD. Hoje nós temos a lição de número 12, de 23 de junho de 2024. A lição de hoje nos traz como título A Bendita Esperança, a Marca do Cristão. Esse é um tema muito importante porque nós sabemos que o que nos move a continuar nessa jornada, a continuar lutando pela fé que uma vez foi dada aos santos, é exatamente a nossa esperança, a bendita esperança que nós temos, que é exatamente a marca do cristão. Qual é a nossa esperança? A nossa esperança, ela é exatamente a volta de Cristo. É o fundamento dessa nossa esperança e a certeza de que essa promessa há de se cumprir é porque Jesus morreu e Ele ressuscitou. Então a nossa esperança, que é Cristo, ela não está morta, ela ressuscitou. Daí essa bendita esperança ser a marca do verdadeiro cristão, pois todos aqueles que de fato foram chamados por Cristo e assumiram um compromisso com Cristo, eles vivem movidos por uma bendita, uma grande esperança, que é exatamente Cristo, que há de vir buscar a sua noiva. O textuário da lição nos traz aí Tito, capítulo 2, verso 13, que nos afirma o seguinte: texto bem apropriado para a leitura, a proposta da leitura da lição, que vai exatamente expressar a realidade daquilo que nós tanto ansiamos, que é a vinda de Jesus. Nos diz assim, portanto, o textuário da nossa lição: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, Paulo, escrevendo a Tito, ele está aconselhando ao jovem líder, e para que ele também estivesse ensinando a igreja sobre a necessidade de aguardar a bem-aventurada esperança. E essa esperança que consiste exatamente no cumprimento da promessa de que um dia a igreja será arrebatada para os céus e nós estaremos para sempre com Cristo. Portanto, Paulo usa essas palavras e expressa: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Que Paulo, ele reconhecendo Jesus como Deus, e que como Deus, um Deus de glória, ele há de aparecer para poder cumprir com a promessa que ele, enquanto aqui esteve, ele fez para os seus. E daí a necessidade de que a igreja, todos estivessem aguardando essa bendita esperança, porque o Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o grande Deus, ele é fiel para cumprir com as suas promessas. Daí o título da lição, que é essa esperança, é a marca, é o que move o cristão, é a marca do cristão, é essa bendita esperança. A verdade prática da lição, ela nos diz o seguinte: a esperança cristã é a âncora que mantém a alma do crente firme diante dos dissabores em nossa jornada de fé. Muito interessante essa verdade prática e bastante profunda, porque ela nos traz aqui uma proposição que sintetiza a nossa fé, a nossa jornada, sintetiza o modo de ser cristão, quando afirma que a esperança cristã, essa esperança é Cristo,
Essa esperança está fundamentada na morte e na ressurreição de Cristo. A nossa esperança está viva. E aí o comentarista ele é feliz nessa afirmação ao dizer que a esperança cristã é a âncora que mantém a alma do crente firme diante dos dissabores em nossa jornada de fé. É bem interessante aqui a metáfora da âncora, que é uma base de ferro muito pesada, preso a um cabo de aço ou a uma estrutura semelhante que aguente tanto o peso quanto a corrosão do sal da água, que é lançada no mar. E essa âncora é exatamente quem faz com que o objeto, para poder fazer com que um navio ele fique parado num lugar, ele não seja levado pelas ondas. Então, no local onde se quer parar o navio, lança-se então esse ferro, esse peso ao mar, e ele então tem essa função de ancorar, de parar, manter a estabilidade, manter o navio parado. Eu acho isso bastante interessante porque aqui está pegando a esperança do cristão comparado com uma âncora. Assim como a âncora mantém o navio parado, onde se quer que ele pare, da mesma forma, nós temos uma âncora, e essa âncora é a nossa esperança, que é Cristo, que nos mantém a nossa alma, como diz aqui o comentarista, mantém a alma do crente, o espírito do crente, firme, parado, firmado em Cristo Jesus. Estamos firmados a despeito da caminhada, a despeito dos desafios do mar dessa vida, da nossa jornada espiritual. Só é possível não nos abalarmos, só é possível não submergirmos no mar dessa vida, no mar das dificuldades. E quantas dificuldades nós passamos, diferente da propaganda enganosa de algumas religiões que pregam que quando você tem um encontro com Cristo, quando você se torna um cristão, um religioso, que você vai parar de sofrer, que você não vai ter problemas. Nada disso. Sabemos que o próprio Cristo, quando aqui esteve, ele ensinou que no mundo nós teríamos aflições, nós teríamos dificuldades, que o céu era tomado à força. Mas nem as dificuldades dessa vida, nem as ondas que tentam nos tragar, seja na enfermidade, o desemprego, problemas das mais variadas formas, ideologias, as perseguições, as mais diversas que o povo de Deus enfrenta nos mais diversos países, em algumas perseguições físicas, em outras perseguições ideológicas, mas nada disso faz com que a nossa embarcação ela venha a tombar. Nada disso faz com que a nossa vida venha a sucumbir, porque a nossa esperança, a nossa âncora é Cristo. A Bíblia apresenta Cristo como a rocha, fundamento sobre o qual nós devemos estar firmados. Então nós não estamos firmados no homem, a nossa esperança não está numa igreja evangélica, católica, ou numa comunidade espírita, islâmica, seja qual for a religião. A nossa fé não está fundamentada no pastor, no padre, no guia, no homem. Não. A nossa esperança é Cristo. A nossa âncora é Cristo. Ele é a nossa âncora, Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso socorro. E Ele é também aquele que está no controle da nossa embarcação.
Portanto, a esperança do crente, a esperança cristã, que é o próprio Cristo, é exatamente a âncora que nos mantém firmes diante das mais variadas situações que venham ou que venham nos abater. A leitura bíblica em classe está em Romanos capítulo 8, verso 18 ao verso número 25. Nos diz assim a palavra do Senhor no verso 18 do capítulo 8 de Romanos. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aqui Paulo, escrevendo aos Romanos, ele dá a sua profissão de fé, e o que ele fala em nome da igreja, ensinando a igreja, mas também ele está falando em nome do cristão. Ele usa essas expressões, porque para mim, ou seja, para nós, para Paulo e para todo cristão, ele diz: tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Por mais que nós vivamos aqui nessa vida, a nossa existência ela tem prazo de validade. Um dia nós deixaremos de existir. E tudo nessa vida ou nessa existência, já que vida é uma questão biológica, tudo nessa existência passa. A alegria passa, como também a tristeza passa. Se você hoje, quem sabe, você está triste, amanhã você pode estar alegre. Se hoje você está alegre, amanhã você pode estar triste, porque tudo passa. E é importante observar o que Paulo está dizendo, que ele coloca que ele apresenta a sua convicção, a sua certeza de que as aflições desse tempo presente, eu acho bem interessante ele colocar a ideia aqui do tempo presente, porque ele não fala do tempo passado, não fala do futuro, ele fala do presente, e é bem sintomático nós olharmos o que Paulo está querendo dizer com isso, e o que a Bíblia nos apresenta é que nós só temos condição de dar conta, ou pelo menos viver, assim deve ser a nossa preocupação, e é o que a Bíblia nos ensina, a viver a cada dia o seu mal, o mal de cada dia. E por mais ansiosos que nós estejamos, e todos nós somos passivos da ansiedade, a Bíblia diz que nós não podemos acrescentar um palmo à nossa existência. Portanto, como já nos dizia Clarice Lispector, o que nós minimamente podemos apreender é um instante. E o instante são frações de segundos. E quando você pensa, esse instante já ficou no passado. Portanto, Paulo, ele diz que as aflições dessa vida, desse tempo presente, desse instante, elas nem sequer podem ser comparadas com a glória que há de ser revelada. Ou seja, todas as dificuldades que nós vivemos nessa vida não pode ser trocada. A nossa vida não pode ser trocada, nós não podemos ou não devemos nos deixar abalar pelas dificuldades do presente, do instante, porque não se pode comparar a glória que há de ser revelada, que a Bíblia diz que aquilo que Deus tem preparado para os seus filhos nunca chegou à mente do homem, sequer desceu ao coração do homem. Então toda dor, todo sofrimento que você está passando nessa vida, se você realmente ter uma experiência com Deus, se você ter um verdadeiro encontro com Cristo, e aqui não estou falando de religião, a religião tem a sua importância? Tem, desde quando ela mesma não se coloca como um fim em si. Mas se a religião ela servir para apontar ao homem a necessidade de Deus, de um único Deus que é capaz de redimi-lo, ela cumprirá a sua função, ela terá o seu valor.
Mas se não for para fazer isso, ela não terá valor nenhum. Pelo contrário, ela servirá para afastar o homem de Deus. Portanto, o ensinamento que Paulo está colocando é que quando nós de fato temos a nossa fé ancorada em Cristo, quando nós de fato não vivemos pela vista, mas nós estamos vivendo para Deus, pela fé, a despeito das nossas fraquezas, nós não iremos trocar a promessa de Deus, aquilo que há de ser revelado, que nós não podemos nem imaginar. A Bíblia nos dá vislumbre do que será a vida eterna, mas de fato é bem mais do que a nossa mente ela consegue imaginar. Então nós não podemos nos abater diante da momentânea tribulação, diante das aflições do tempo presente, porque o que nos espera, a glória que nos está reservada, ela é indizível e é para uma eternidade futura. Portanto, é isso que Paulo ele está nos ensinando nessa carta aqui aos Romanos. Porque para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O verso 19. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Bem interessante, porque aqui Paulo ele fala sobre as criaturas, os seres criados por Deus de um modo geral, a natureza, os demais seres, eles aguardam, porque uma vez que o homem, a humanidade, ela pecou contra Deus, toda a natureza também foi atingida. E a Bíblia aqui, Paulo está mostrando que a própria natureza, a criação divina, ela aguarda com uma expectação, com muita expectativa, o dia em que os filhos de Deus, que há de se manifestar os filhos de Deus, ou seja, quando Cristo vier para arrebatar a sua igreja, quando cumprisse as promessas escatológicas da manifestação de Cristo, não mais como um cordeiro, mas como o leão da tribo de Judá, como um rei que há de reinar para sempre, quando enfim os filhos de Deus se manifestarem, a Bíblia diz que a natureza geme aguardando também a sua libertação, porque o pecado contaminou não apenas o homem, mas toda a natureza criada. E a Bíblia diz que Deus fará um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aí o verso 20 diz o seguinte: porque a criação ficou sujeita à vaidade, ou seja, tornou tudo passageiro, perecível. Aí essa é a ideia de vaidade, aquilo que esvanece, aquilo que passa, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Ou seja, a criação divina, ela ficou sujeita à vaidade, ao perecimento, e a criatura, de um modo geral, as criaturas de Deus, a própria natureza, todo ser criado, ficou sujeito à vaidade, a passar, a fenecer, exatamente não por sua vontade, mas por causa de uma força maior, que foi exatamente o pecado, que matou o homem, distanciou o homem de Deus e também atingiu a própria natureza, como consequência da atitude do homem, daquele que devia guardar da natureza, cuidar da natureza, do mundo criado por Deus, entregue. Porque a Bíblia diz que a terra foi dada aos homens, mas infelizmente o homem pecou contra Deus. Ele experimentou a morte física e a morte espiritual, e em Cristo ele pode ser redimido, mas toda a criação, toda a criatura também, ela passou a sofrer, geme, aguardando a sua libertação por causa do pecado do homem. E aí, retomando o verso 20, porque a criação ficou sujeita à vaidade,
não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será liberta da servidão da corrupção. Na mesma criatura, natureza, e a criatura homem, quando o homem finalmente ele for liberto da corrupção, ou seja, quando do novo céu, da nova terra, do nosso corpo transformado, e cada homem seguir o seu destino eterno, quando houver a purificação de todas as coisas, a própria criação ela aguarda na esperança de que quando a criatura se liberta do pecado, da servidão que nos atingiu, quando enfim a morte, o pecado for vencido, para que ela também seja liberta. Pois é isso que o texto diz, na esperança de que também a mesma criatura será liberta da servidão, da corrupção, para a liberdade e da glória dos filhos de Deus. Ou seja, quando os filhos de Deus finalmente forem libertos, quando o que é mortal se revestir da imortalidade, o que é corrupto se revestir da incorruptibilidade, quando houver a extinção dessa terra pecaminosa, desse céu sideral, esse céu das regiões celestiais, onde estão infestadas de espíritos malignos, quando o Senhor fizer um novo céu, uma nova terra, a criatura também será liberta, e então o pecado não existirá mais, e a morte ela será vencida para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 22, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, esperando o momento de ser liberto, de que a luz, a estrela da manhã brilhe sobre ela, que um novo dia venha chegar. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, nós que somos filhos de Deus, que fomos alcançados por Deus, mas que ainda estamos nesse corpo, nós ainda sofremos os abalos da nossa natureza pecaminosa, os abalos que todo humano é sujeito, pecado, a doença, a todas as dificuldades. Então aqui Paulo ele diz que não somente a natureza, não somente a criação, mas até mesmo nós, os filhos de Deus, aqueles que reconheceram a Cristo como um Salvador, esses que são chamados filhos de Deus, não são os religiosos, mas os que foram alcançados por Cristo. Nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, que o Espírito habita em nós, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção. Ou seja, quando nós formos finalmente adotados e abraçarmos essa posição definitivamente de filhos de Deus, membros da família de Deus, então nós gememos esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Quando o nosso corpo será redimido? Exatamente na vinda de Cristo, no arrebatamento da igreja, o nosso corpo será redimido. Aqueles que estiverem vivos serão transformados. E os que estiverem mortos, os que morreram em Cristo, ressuscitarão com um corpo glorioso, sem mais nenhum abatimento. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Verso 24. Porque em esperança somos salvos. Que é bem interessante. Em esperança somos salvos. Ou seja, a nossa salvação, o que ancora a nossa salvação é porque nós esperamos que aquele que prometeu, que fez a promessa, e que morreu e ressuscitou, e que prometeu voltar, ele há de cumprir com a sua promessa. Portanto, é em esperança que nós somos salvos. Em Cristo, podemos dizer assim. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Se você está vendo, não é esperança. Ninguém espera aquilo que já está diante de si. A esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Aqui eu acho bem profundo essa expressão, porque a esperança é aquilo que não se vê, e a Bíblia fala em relação à nossa fé, que é a prova do que não se vê,
Essa é a fé, o firme fundamento daquilo que se não vê. Esse é o conceito de fé, é o firme fundamento daquilo que nós esperamos, que é Cristo vir nos buscar. Agora é interessante que o texto ele diz que uma vez que nós estamos aguardando e esperamos, é claro, por aquilo que não vemos, que nós devemos fazer isso com paciência, esperar com paciência. A Bíblia nos ensina a esperar com paciência no Senhor ou pelo Senhor. Tanto estando no Senhor, como esperar pelo Senhor. Os dois termos, eles são necessários. Então é necessário que você esteja no Senhor esperando e espere também pelo Senhor, porque Ele há de vir. Agora são duas palavrinhas difíceis de você conciliá-las na nossa existência prática, que é esperar e não perder a paciência. Porém, a Bíblia nos ensina que nós devemos esperar com paciência no Senhor. É necessário que, diante da realidade de que Cristo há de vir, que nós estejamos pacientes esperando. Muitos já deixaram a caminhada, muitos já abandonaram a fé, exatamente porque cansaram de esperar. Perderam a paciência e já não esperam mais, já não andam mais ao lado de Cristo. Porém, você pode perguntar, mas há quantos anos eu ouço dizer que Jesus há de voltar? E vocês continuam pregando o mesmo evangelho, a mesma mensagem, já faz tanto tempo. Graças a Deus que eu nasci no lar cristão, já nasci ouvindo de que Jesus já estava às portas, que em pouquinho de tempo Cristo voltaria. Já estou com 53 anos de idade, mas continuo confiando nessa promessa. Ele pode voltar hoje, amanhã, na minha geração ou não, mas a minha esperança, a minha aliança com Cristo, ela não foi feita com prazo de validade. Eu não fiz uma aliança com Cristo a curto, a médio nem a longo prazo. Não há prazo. Eu fiz uma aliança eterna com Cristo. Então você que está servindo a Cristo, você que um dia serviu a Cristo, ou você que pretende servir a Cristo, você não pode deixar ser levado pela propaganda humana, como se você pudesse prever o dia da volta de Cristo, ou como se você fosse totalmente imune a qualquer dificuldade na caminhada espiritual. Faz parte da nossa jornada, faz parte da nossa caminhada, mantermos viva a esperança sem desanimarmos, esperar com paciência. E só é possível você esperar sem perder a paciência quando a sua âncora é Cristo. Quando você está em Cristo, quando de fato Cristo te chamou e você está vivendo a vida de Cristo, você não está preocupado com prazo. Se Jesus vai vir enquanto você estiver vivo, ou daqui a 100, 200, 300, 1000 anos, para mim isso não faz diferença. Eu creio que Jesus está voltando, mas essa mensagem de que Jesus está voltando já é pregada há 2000 anos. Mas então, por que dizer que Jesus já está voltando? Porque aquele que fez a promessa, ele não está preso ao Cronos. O tempo de Deus é o tempo da eternidade, que nem tempo existe, é o Kairos, é o tempo do propósito, da oportunidade. E Jesus virá nem antes e nem depois do tempo marcado por Deus na eternidade. 1000 dias para Deus, um dia para Deus pode ser como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Então a nossa esperança, ela não deve ser contada, ela não deve ser datada
a partir do nosso relógio, mas é a partir do Kairós de Deus. Então, no tempo certo, Cristo virá. Se eu estiver vivo ou não, isso em nada deve abalar a minha esperança. Porque eu não fiz uma aliança com Deus por um prazo determinado. Não há prazo determinado para a minha aliança com Deus. Eu me aliancei com um Deus eterno. Então é uma aliança para a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, eu vou ler o comentário da lição, vou pontuar algumas coisas que, se houver necessidade. E a introdução da lição nos diz o seguinte: desde quando o crente nasce de novo, ele é convocado a viver uma vida de esperança. Esperança é o que todo cristão deve aprender. Deve fazer parte do nosso vocabulário. A fé, a esperança, a paciência, deve fazer parte do vocabulário de todo cristão convicto. Então, desde quando o crente nasce de novo, ele é convocado a viver uma vida de esperança. Nesse sentido, a esperança cristã tem o seu fundamento na ressurreição do Senhor Jesus Cristo, que é o que nos garante que ele há de vir. É uma obra poderosa de Deus que move a Igreja de Cristo a trabalhar pela causa do reino. Assim, a lição dessa semana tem o propósito de expor o ensino da esperança cristã e o quanto ele é importante em nossa jornada para o céu. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a palavra-chave da lição é esperança. Primeiro tópico. Para onde aponta a esperança do cristão? É uma pergunta. Para onde aponta a esperança do cristão? Aí o primeiro subtópico. A esperança cristã. De acordo com o Novo Testamento, a esperança é uma expectativa favorável e confiante que se fundamenta ao que não se vê ao futuro. A esperança é a expectativa que nos dá fundamento para podermos aguardar o futuro, para aguardarmos a promessa daquele que é o próprio autor da nossa esperança, que é Cristo Jesus. Nesse caso, a esperança pode antecipar aquilo que é bom. Não por acaso o apóstolo Paulo escreve que a esperança do cristão foi estabelecida por meio de Cristo, que é a esperança da glória e é a nossa esperança, como está em Colossenses 1, 27. Portanto, do ponto de vista bíblico, podemos dizer que a esperança é a confiança no cumprimento de uma grande expectativa. A esperança é o cumprimento de uma grande expectativa, é confiar no cumprimento de uma grande expectativa, que é exatamente a vinda de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Subtópico 2. A esperança nas cartas do apóstolo Paulo. O assunto da esperança cristã está bem presente nas cartas apostólicas de Paulo. Nelas percebemos a esperança na ressurreição dos mortos em Cristo. É uma esperança que Paulo nos fala, e Paulo ensina inclusive os irmãos a não desanimarem como aqueles que não têm esperança. Por causa dos seus mortos, os irmãos não ficassem desanimados, como se não tivessem esperança de uma ressurreição. Então Paulo ele nos ensina sobre a esperança da ressurreição dos mortos em Cristo. Ele também nos ensina sobre a esperança do cumprimento da promessa. Qual é a promessa essa? De que Cristo há de vir. Ele também fala dessa esperança. Ele fala da esperança da justiça. Nós temos que esperar na justiça de Deus, porque Cristo ele é justo, ele é fiel para prometer aquilo, tudo que ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Esperar na justiça. A esperança do Evangelho, para você que está perdido, há uma esperança, Cristo.
O Evangelho é exatamente as boas novas de Deus para o homem. O Evangelho é o Evangelho da esperança. Então Paulo nos ensina sobre a esperança do Evangelho. Ele fala também sobre a esperança do arrebatamento da igreja, que é a nossa grande expectativa, que será o momento quando de fato nós estaremos selando para sempre, a nossa vida ao lado de Cristo. Estamos caminhando nessa vida sujeita a fracassar, sujeito a falhas, a pecados, a erros. Mas quando Cristo se manifestar e quando do arrebatamento da igreja, nós estaremos com Cristo para sempre, livre de todo pecado, de toda dor, de toda possibilidade de nos afastarmos de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, a esperança do arrebatamento da igreja, Paulo também ensina aí em suas cartas, 1 Tessalonicenses, por exemplo, capítulo 5, verso 8, a esperança da vocação, fomos vocacionados por Cristo para a salvação, devemos aguardar nessa vocação, Efésios 1, 18, a esperança da vida eterna, Tito 1, 2, nós temos essa esperança de vivermos para sempre com Cristo, e finalmente, a esperança do aparecimento da glória de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de se manifestar e viveremos para sempre no novo céus, numa nova terra, eternamente ao lado de Cristo. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, a esperança aparece como a segunda virtude mencionada. Então, Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 13, ele fala de 3 virtudes: a fé, a esperança e o amor. Então a esperança aparece entre essas 3 virtudes que devem acompanhar a vida cristã, que é a fé, a esperança e o amor. Subtópico 3. Deus, o autor da nossa esperança. Essa esperança é uma consequência do novo nascimento em Cristo Jesus, de modo que esse processo envolve uma obra plenamente sobrenatural e espiritual. A nossa esperança não é fundamentada no homem, mas é uma obra totalmente sobrenatural, porque a nossa esperança é Cristo. Louvado seja Deus. Por isso, Deus, ele é o autor da nossa esperança. Conforme o apóstolo Paulo mostra em sua carta em Romanos 15, 13, que Deus, ele é o Deus da esperança. Paulo diz, Deus é o Deus da esperança. Portanto, ele é o autor da nossa esperança. Logo, por meio da viva esperança, estamos prontos para suportar perseverantemente todos os dissabores ao longo da nossa jornada aos céus. Estamos prontos para suportar. Ora, a nossa fé tem sido provada pela história por meio de perseguições cruéis, muitos outros desafios que sempre nos testaram. Entretanto, a Igreja de Cristo nunca sucumbiu a eles, sempre prosperou e floresceu por causa de uma esperança gloriosa que nunca puderam tirar de nós a confiança na vida eterna com Deus. A igreja foi fundada aí há quase 2000 anos. Perseguições e perseguições aconteceram na história e acontecem. Porém, a igreja ela continua de pé. Nada, absolutamente nada, barra a marcha da igreja. Uma religião pode acabar, uma denominação ela pode falir, mas a igreja de Cristo, que é o corpo místico de Cristo, que é composto por pessoas salvas e redimidas de todas as raças, tribos e nações, que não comportem templo feito por mão de homens, mas a igreja espiritual, o corpo espiritual de Cristo. Contra essa igreja, a Bíblia deixa bem claro que as portas do inferno jamais prevalecerão. A morte não prevalecerá. O inferno e tudo que possa representar o inferno nunca prevalecerá contra a igreja de Cristo. Mas isso só é possível
se de fato nós somos igreja de Cristo. Então eu gosto sempre de frisar que nós devemos ter total consciência se de fato nós pertencemos à igreja de Cristo. Porque muitos estão descansados, estão apoiados numa vida religiosa, achando que ser membro ou fiel de uma religião, seja ela a cristã, a evangélica, a católica, a espírita, seja qual for a religião, como se isso fosse sinônimo de fazer parte da igreja de Cristo. Não. Somente Deus conhece quem é os seus. Somente Cristo sabe quem é os seus. E de fato aqueles que estão em Cristo, aqueles que receberam de Cristo a bendita esperança, a salvação, eles, a despeito de toda a dificuldade do inferno ter se levantado, mas a sua esperança ela não pode morrer. A âncora, a base, o autor da sua esperança é o próprio Deus. E nele não há solução de continuidade. Nós permanecemos firmes. Muitos já se levantaram para barrar a marcha da igreja. Têm se levantado no presente, hão de se levantar no futuro. Mas a igreja é uma obra espiritual. Ela não é quatro paredes, ela não é uma instituição. A igreja é um organismo vivo, organizado. E eu e você temos que nos certificar a cada dia se nós já estamos fazendo parte da igreja de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Tópico 2 da lição. A perspectiva escatológica da esperança cristã. Primeiro subtópico. A Bíblia focaliza o futuro. A história da criação se inicia com Deus. Lá no início, em Gênesis, tudo começa com Deus. E encerra a história humana também com Deus. Apocalipse encerra com Deus, agora criando não um jardim para ser manchado pelo homem, mas um novo céu e uma nova terra, uma nova criação. Louvado seja Deus. A história da criação se inicia com Deus. O primeiro livro da Bíblia, Gênesis, nos revela isso. Infelizmente, ao se desdobrar os acontecimentos do início de Gênesis, o pecado provocou uma desarmonia na criação. Entretanto, Deus age para que tudo volte a ser perfeito, equilibrado e harmônico. Através de quem? De Cristo Jesus. Isso que o apóstolo Paulo revela a partir da menção que faz à abrangência cósmica da morte de Jesus Cristo. Ou seja, Paulo vai dizer que em Cristo Deus fez convergir todas as coisas, tanto que há nos céus quanto as que há na terra. Ou seja, em Cristo toda a criação, todos serão libertos. Em Cristo há a possibilidade do homem voltar-se para Deus e da criação de um novo céus e de uma nova terra. Louvado seja o nome de Jesus. Essa mensagem, ou essa promessa, originou no Éden como descendente da mulher, a ser revelado hoje, foi revelado e se revela hoje, por meio de Cristo, como o fio condutor das Sagradas Escrituras. Uma vez que todas as Escrituras têm como fio condutor Cristo. Cristo é o centro das Escrituras. Tudo aponta para Cristo. Louvado seja Deus. Subtópico 2. A esperança do porvir traz consolo e alegria ao crente. A doutrina das últimas coisas, denominada de escatologia, estuda as coisas futuras. Muitos vivem com medo do futuro, do que pode acontecer com eles, mas os cristãos se consolam e se alegram no que a Bíblia diz a respeito do futuro. Ou seja, enquanto muitos, pela incerteza do que há de acontecer, têm medo do futuro, têm medo do que acontecerá depois da morte, nós, pelo contrário, nós anelamos o futuro. Sabemos que o presente aqui neste mundo tudo é incerto,
mas o nosso futuro não é algo a ser providenciado, nosso futuro é garantido, é Cristo. Então nós não temos medo do futuro. Temos temores nessa vida como qualquer ser humano normal, mas uma coisa que o cristão não teme é o futuro. Pelo contrário, nós almejamos, nós caminhamos para o futuro, nós caminhamos para um futuro que não está limitado a minutos, a horas, a dias, a semanas, a meses, anos ou séculos. O nosso futuro é um futuro para a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, não temos medo do futuro, como muitos vivem, com medo do futuro. Muitos vivem com medo do futuro, do que pode acontecer com eles, mas os cristãos se consolam e se alegram no que a Bíblia diz a respeito do futuro. Nesse aspecto, o que a palavra de Deus diz a respeito do que nos aguarda na eternidade com Cristo é glorioso e incomparável, em que as aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que há de ser revelada em nós. Assim, a Bíblia é um livro de profecia que produz alegria e consolo ao coração do crente. Nela, encontramos um Deus soberano que governa nossas vidas e age a favor e em favor do seu povo. Louvado seja o nome de Jesus. Não estamos caminhando a esmo no escuro, nós sabemos para onde nós estamos indo. Louvado seja Deus. Subtópico 3. Por que uma doutrina da esperança? A razão de termos uma doutrina da esperança é porque confiamos na promessa da ressurreição dos que morreram em Cristo, da transformação dos que estiverem vivos por ocasião da volta de Cristo, como já falei. Essa é a razão da doutrina da esperança. Trata-se de uma promessa gloriosa para reinar com Cristo. Como ainda não alcançamos essa promessa, vivemos na esperança de que brevemente tudo se cumpra, pois quem fez a promessa é fiel para cumprir. Ele prometeu que voltaria. Ele, ao morrer, ele subiu aos céus, ele venceu a morte. Ele prometeu que ressuscitaria dos mortos e ressuscitou. Ao subir aos céus, ele prometeu que voltaria e certamente ele virá. Assim nós cremos. Louvado seja Deus. Último tópico da lição. A esperança cristã como âncora da alma. Louvado seja Deus. Nossa esperança como âncora. Podemos descrever a âncora como uma pesada peça de ferro presa a uma corrente grossa e lançada ao fundo do mar com o propósito de manter um navio parado. O escritor aos Hebreus descreve a esperança cristã como uma âncora da alma segura e firme durante a jornada em Cristo. Ela representa tudo o que sustenta e estabiliza a alma do crente em tempos de incertezas. Então é porque temos uma esperança que nós não voltamos, que nós não recuamos. É porque temos uma esperança que nós insistimos em falar do amor de Cristo. É porque a nossa esperança ela não morre com o tempo. É porque a nossa esperança está viva que nós mantemos a chama do Evangelho. Nós suportamos o desprezo, o escárnio, a recusa de algumas pessoas de nos verem como pessoas dignas de respeito. Isso está de uma forma muito patente nos meios aos quais nós pertencemos, na escola, na faculdade, no trabalho. As pessoas nos desprezam, zombam de nós, nos veem como pessoas idiotas, quadradas, ultrapassadas, como negacionistas, como conservadores, como pessoas loucas. Mas de fato, o reino de Deus, a fé, a salvação em Cristo é loucura para aqueles que perecem. É loucura mesmo para quem perece. Porque nós não vivemos pela vista, nós vivemos pela fé. Louvado seja o nome do Senhor.
Subtópico 2. Porque a esperança do crente é a melhor. Essa esperança que traz certeza à alma do salvo não pode ser comparada com a esperança dos ímpios. Ou seja, nossa esperança é maior, é melhor, porque não está em coisas perecíveis. Por isso que nossa esperança é maior. Não é por causa que somos religiosos, não. É porque a nossa esperança é Cristo. Nossa esperança é Deus. O apóstolo Paulo afirma que sem Cristo não há esperança para o ser humano. Dessa forma, trata-se de uma esperança, não se trata de uma esperança vã. Por consequência, há diversas esperanças na cultura humana. Por exemplo, há religiões que expressam uma esperança em uma história cíclica, como por exemplo o hinduísmo, de que o homem nasce, depois vai viver, vai morrer, depois ele torna a reencarnar, e aí esse ciclo. Mas sabemos que não é assim, porque ninguém morreu para voltar para dizer como é estar morto. A morte não é uma experiência da vida, ninguém experiencia a morte, porque a morte não é uma experiência da vida. Isso é meio filosófico, mas o certo é que nós sabemos que ao homem está ordenado a morrer uma só vez. Então a propaganda de que a vida é cíclica, de que você nasce, morre, torna a nascer de novo, isso não tem fundamento nem na Bíblia, nem na realidade aí histórica. Ninguém nunca experimentou isso para dizer como é estar morto. E até mesmo aqueles que foram alvos de um milagre de ressurreição, eles morreram, todos morreram. Só Cristo, que é a primícia dos que dormem, que ressuscitou e não morreu e vive para sempre. Os demais todos morreram. Então há religiões que vai pregar isso, essa questão de uma história cíclica, como é o caso do hinduísmo. Outros vão buscar pautar sua esperança na astrologia, na quiromancia e outras práticas aí antibíblicas, pagãs, que a Bíblia proíbe. Alguns vão apostar a sua esperança na política, que vai surgir aí um grande líder que pode revolucionar o mundo, mas são vãs esperanças, são ilusões. O homem não dá jeito no próprio mal que ele causa. Em síntese, podemos dizer que toda esperança fora de Cristo é vazia, sem sentido. Já a esperança em Cristo, ela é segura, consoladora e com propósito. Por que ela é consoladora, segura e com propósito? Porque Cristo é a esperança da glória de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Finalmente, o último subtópico. Mantendo firme a esperança. À luz do Novo Testamento, afirmamos que a segunda vinda de Cristo é o grande motivo para o cristão permanecer firme e manter a sua esperança, de modo que isso requer uma vida de pureza para desfrutar da promessa de ser como Jesus é. Ou seja, esforçar o máximo para que Cristo seja gerado dentro de nós. E isso dura toda uma existência. Naqueles dias, os discípulos de Cristo entendiam que a sua vinda seria de maneira iminente, isto é, poderia acontecer a qualquer momento. Semelhantemente, devemos estar em prontidão, aguardando o dia em que nosso Senhor arrebatará a sua igreja. Não sabemos o dia nem a hora que o Senhor virá, mas a nossa parte é manter a nossa esperança viva e firme. Quando Cristo virá, eu não sei, não faço nem ideia. Mas, como falei a princípio, a minha esperança está viva. E no tempo de Deus, Cristo há de vir. Se estarei vivo para ser transformado no momento, no piscar de olho, ou se já terei ido para a sepultura, quem sabe
depois de milhares, centenas ou dezenas de anos, depois da minha partida desta vida, mas eu continuo crendo que Cristo ele há de cumprir no tempo dele aquilo que ele prometeu. Essa é a minha fé. Conclusão: lutas de sabores, provações, morte, dentre outras coisas, o salvo em Cristo poderá enfrentar tudo isso firmado na esperança verdadeira que é Cristo Jesus nosso Senhor. Quantos aí não enfrentam lutas de sabores, provações, morte, perdas de pessoas tão próximas, nossos entes queridos, pais, amigos, irmãos. Todos nós experimentamos isso. Se ainda não passamos, iremos passar com certeza. Inclusive nós morreremos. Porém, nós temos uma esperança que é Cristo e que nos dá força para passarmos por tudo isso, inclusive para encararmos a própria morte. Assim, seguiremos a nossa jornada sem temor e sem perder a fé. A história testemunhou que o cristianismo cresceu e prosperou, porque os cristãos entenderam que essa vida é provisória, sendo apenas uma parte de um todo muito maior, que é a eternidade com Cristo. Portanto, mantenhamos firme a confissão da nossa esperança, pois o que prometeu é fiel para cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que nós possamos manter firme a nossa esperança, sabendo que fiel é aquele que nos prometeu, e certamente aquele que há de vir virá e não tardará. Que Deus nos abençoe você e a sua família. Continue orando por nós, por mim, por minha esposa, que está há 15 dias aí enferma, foi acometida aí pela dengue, mas está nas mãos de Deus, Deus já tem sustentado, está recuperando. Todos nós estamos sujeitos a passar por isso. Minha filha, eu fui o primeiro a pegar o vírus, aí a dengue, passei dias difíceis, depois minha filha, agora minha esposa, e estamos na mão de Deus. E muitos aí, mundo afora, estão passando as mesmas dificuldades, irmãos nossos ou não, mas que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, que nos dê graça para aprendermos a receber de Deus não apenas o bem, mas também o mal, no sentido dos sofrimentos que é comum a todo ser humano, todo mortal, todo pecador, como nós também o somos. Porém, nós temos uma vantagem, porque os nossos pecados foram lançados em Cristo. Cristo recebeu sobre si os nossos pecados e nós vivemos na esperança de que aquele que morreu e ressuscitou, ele há de vir um dia para transformar esse nosso corpo abatido pelo pecado, pela enfermidade, pelo desânimo, mas um dia nós venceremos e esse tabernáculo ele será transformado e então nós veremos Cristo como Ele é. Que Deus abençoe você e sua família, um grande abraço, que a paz de Cristo esteja reinando no seu coração. E você que ainda não teve um encontro com Cristo, eu te deixo um conselho. Você, meu amigo, meu distinto amigo aqui do canal do YouTube, aí do Face, aí do grupo, do WhatsApp, meu amigo, pense bem na tua vida. A vida aqui é passageira. Tudo nessa vida passa. Que você creia ou não, você não é apenas corpo. Você é composto de uma parte material e uma parte espiritual. Sem essa parte espiritual, você não seria um ser consciente, você não existiria, nem teria consciência da tua própria realidade. Sem essa parte espiritual, você inclusive não teria condição de optar em pecar, em dizer não para Deus. Mas você será responsabilizado um dia diante de Deus pelo aquilo que você fez com sua liberdade de escolha, com seu livre-arbítrio,
você será responsabilizado. Eu digo para você, pare para pensar um pouco, tudo aqui é passageiro. Procura viver, não barganhar com Deus, virar um religioso para ganhar os céus. Não, não é isso não. Estou falando aqui, você deve ter cuidado. Você não precisa de muita informação para saber que você tem uma espiritualidade para desenvolver. Essa espiritualidade ela pode ser desenvolvida de muitas formas. Você pode desenvolvê-la através da música, da arte, da contemplação, da religião. Mas a melhor forma de você desenvolver sua espiritualidade é reconhecendo que você não é o autor da sua própria vida, de que há um ser, e eu chamo esse ser de Deus, não importa o nome que você queira dar, mas há um ser ao qual nós haveremos de prestar contas. Há um ser que é a causa do teu existir. Esse ser que eu te apresento, eu o chamo de Deus. Não vejo nenhum problema em chamá-lo de Deus. Porém, é necessário que você entenda que você ainda tem muito pela frente. E a vida não acaba com a morte do corpo. Você sabe lá no fundo, essa é a pergunta de todo homem, de onde viemos e para onde vamos. No mínimo você sabe que você existe, mas o futuro é incerto. Você não sabe, não tem garantia do teu futuro. Mas eu te apresento a proposta do Evangelho, que não é uma proposta de religião, é a proposta de admitir que somos criaturas e que há um Criador, o qual eu chamo de Deus, e creio plenamente, e que um dia nós nos afastamos dele através do pecado, mas a história está aí, ninguém pode negar que houve um homem chamado Jesus Cristo, cuja história, cujo nascimento é um milagre, cresce pela fé, mas ele existiu historicamente. Mas esse mesmo Jesus, ele era o Deus que se encarnou. Como pode ser isso? A fé. Se a razão desse conta de tudo, não havia necessidade da fé. Tentaram apagar a realidade da morte e da ressurreição de Cristo, até o fato histórico dele ter existido e ter morrido, tudo bem, mas que ele ressuscitou, tentaram apagar isso. Mas muitas foram as testemunhas. E esse Cristo que muitos negam, continua transformando vidas. E isso não é uma mentira. Não é uma mentira forjada pelo cristianismo, de que um Cristo ressuscitou, e muitos perderam a vida e perdem a vida por essa mentira. Quem morreria por uma mentira? Quem diria não para o pecado, para o mundo, os desejos da carne? Quem colocaria a sua vida em risco? Quem seria preso? Quem apanharia? Quem seria morto por uma mentira? Por um boato? Não, Deus existe. Se você não crê na Bíblia, se você não crê em religião, mas olha para dentro de você e perceba que você é o único ser que nós conhecemos que tem dentro de si o senso do que é certo, do que é errado, o senso da moral, do justo, do correto, do bem, do mal. E esse senso não é nada mais, nada menos do que uma faísca do Criador dentro de você. Você querendo ou não, dentro de você há uma parte em você que é a sede de Deus, que está te acusando, dizendo que você está errado, que a vida não se resume a essa vida. Você pode ter assumido o extremo de negar a existência de Deus, mas só o fato
de você negar e brigar por isso, para fazer valer a sua atitude de negação, é porque existe um ser que te incomoda. Uma realidade que talvez você não compreende e não compreenderá pela razão, porque a razão ela tem os seus limites. Porém, Deus existe. Queira você crer ou não, Deus existe. E um dia nós teremos que prestar conta a eles. E Cristo ele veio exatamente para nos livrar da ira de Deus e para tornar o homem de volta ao seu Criador. Que Deus nos ajude, Deus abençoe você e toda a sua família. Um grande abraço, que a bênção, a paz de Cristo esteja sobre a sua vida, a sua família. E busque a Cristo enquanto se pode achar. Invoque-o enquanto está perto. Um abraço, Deus te abençoe, em nome de Jesus.